Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, vou fazer uma análise para o dia 3 de maio de 2016. Análise do gráfico diário do Ibovespa, dólar, juros, milho, Petrobras, Vale, YouTube e alguma operação que eu tenho em mente para fazer amanhã na ponta compradora, na ponta vendedora. Começando aqui com o Ibovespa, a tendência é uma tendência de alta, segundo os critérios que eu utilizo para falar se uma ação ou um ativo está em tendência de alta ou não. Porém, eu tenho aqui já um topo nos 54.977 pontos. O último fundo está aqui, 51.748. Se esse último fundo for perdido, aí eu tenho um enfraquecimento dessa tendência de alta e o início de um recuo, como eu já venho falando aqui há algum tempo, né? Esse recuo pode fazer com que o Ibovespa busque aqui com essa confirmação região dos 48.300 pontos aproximadamente. Então, isso aqui é o que eu espero para o Ibovespa, caso a gente confirme, né, esse último topo. Então, principal região de suporte, 51748, esse último fundo. Se for perdido, aí sim eu tenho uma pressão mais vendedora, uma força vendedora mais intensa. Enquanto isso, o Ibovespa está dentro de sua tendência de alta, mas vale salientar que essa tendência já está se esgotando, pelo menos aqui no gráfico diário. Dólar futuro, a tendência é uma tendência de baixa, pode ser que haja algum repique aqui nos próximos dias. Chegou a perder aqui no dia 29, né, na última sexta-feira, esse último fundo aqui, mas hoje repica, sobe 1,87%. Se conseguir romper aqui a região dos 13,65 aproximadamente, aí o dólar tem tudo para subir. Eu já falei na última sexta-feira e também no gráfico semanal, né, no comentário de position, que o dólar poderia subir um pouco e a bolsa recuar, e eu falei que não me espantaria se isso acontecesse. Então, de olho aqui no dólar e na bolsa, mas a tendência ainda é de baixa no dólar e alta na bolsa. O mercado ainda não reverteu. Desde um dia eu vou colocar aqui o F19, tendência é uma tendência de baixa, continua aqui em operações de pré-fixado, Tesouro IPCA mais 2019, continuo lá tranquilo. CCMK 2016 ainda. A CCMK ainda com uma alta, né? Uma tendência de alta, não gera nenhum tipo de operação, nem na ponta compradora, nem na ponta vendedora, né? Quem ainda está no contrato continua, quem já mudou de contrato aí vai depender de cada um, né? Continua no próximo vencimento. Mas a gente vai acompanhar aqui o CCMK alguns dias ainda. Não gera nenhum tipo de venda, não confirmou nenhum topo, então o milho continua dentro de uma tendência de alta para quem comprou, né, tá aí com um bom lucro, né? Lucro interessante de 3,21, lucro muito bom. Então o milho já foi. Próxima operação aqui, Petrobras, Petri 4. A tendência é uma tendência de alta, porém a gente já tem esse topo em 10,54, já próximo a uma confirmação, né? Se perder essa mínima em 9,93 a gente confirma. E se perder esse último fundo em 8,89, aí a Petrobras tem tudo a cair com mais intensidade. Então, Petrobras tendência de alta, porém a alta já está se enfraquecendo aqui. Vale 5, tendência de alta, dentro do mesmo esquema, né? Armando aqui um topo, então vai ser um topo abaixo do topo anterior. Então, aqui, opa, caiu aqui um pouco. Voltando aqui, vou repetir. A Vale do Rio Doce está dentro de uma tendência de alta, porém tem esse topo abaixo do topo anterior, e se perder esse último fundo, tem tudo para cair com mais intensidade. Então pode estar armando aqui uma onda de impulso, correção e um novo impulso, então cuidado com a Vale do Rio Doce aqui. Mas vai depender de cada um aqui, né? A sua visão do mercado. YouTube 4, tendência de queda, né? Hoje caindo 2,73%. Se perder esse último fundo 31,12, aí a tendência tende a aumentar, a pressão vendedora tende a ficar mais forte. Eu já considero que o viés aqui é muito vendedor. A gente vai traçar uma linha, que é essa linha aqui, ó,
vai notar que eu tenho uma linha de tendência de alta. Se essa linha de tendência de alta for perdida, aí YouTube 4 tende a cair. E aí a gente não quer ficar comprado numa tendência de baixa, né? Então, de olho aqui, eu tenho uma formação de triângulo aqui, ó, na YouTube 4. Obviamente que a gente pode estar a partir desse momento iniciando um repique, uma subida, né, para buscar essa LTB aqui. Mas se o mercado continuar do jeito que está, a tendência é que caia. Não tenho nenhuma ação para comprar amanhã. Tem uma ação que eu estou de olho, possivelmente aqui para fazer alguma operação amanhã, que é Quali 3. Fazendo uma onda de impulso, corrigiu lateralmente. Se perder essa mínima daqui em 13,79, eu posso armar uma operação na ponta vendedora, né? Um stop de 4% aproximadamente. Fazer aqui uma venda alugada, então é uma operação que eu estou de olho para uma possível venda Quali 3. As outras operações que eu falei com você aqui também na ponta vendedora já foram, né? Eu falei de Natura já foi embora. CEMIG, eu me lembro que eu falei de CEMIG também aqui. CEMIG lateralizou, mas está dentro de uma tendência de baixa. Deixa eu ver como é que ficou a história aqui da Loja Renner. Loja Renner, ó, fez aquela venda, depois voltou para cima e foi estopado aqui, então ficou lateralizando. Então, o mercado começa a ficar lateral, a gente perdeu aquela tendência, né, que a gente tinha lá. Mercado lateral, bom para fazer algumas operações. Petrobras aqui dá para fazer uma travinha aqui na perda dessa mínima em 9,93, ou até mesmo uma venda coberta aqui de opções na Petri 4 para quem está comprado aqui, né, no dia 11 de abril. Então, de olho aqui em Petrobras também dá para fazer uma venda coberta para se segurar aqui um pouco se o mercado lateralizar. Então é isso que eu espero para os próximos dias, uma lateralização ou até mesmo uma queda. Então é isso, finalizar o vídeo, foi um prazer, até amanhã.